No Sinta-se Bem passado, a gente te explicou como funciona a constelação familiar individual. Hoje, o nosso papo vai ser sobre constelação familiar em grupo. Hoje a gente vai falar novamente aqui no programa a respeito de constelação familiar, porque não herdamos apenas a genética dos nossos ancestrais, mas também esquemas de comportamento. Para conversar novamente sobre esse assunto, e hoje a gente vai falar de um tipo de constelação que é a constelação em grupo. Eu recebo novamente aqui no programa Claudinha Fortuna, que é consteladora familiar. Muito prazer de novo, nós aqui, As Cláudias, Fortuna, Florida. Tudo certo. Tá tudo certo. Mas enfim, comecei falando aqui na abertura que herdamos os nossos ancestrais, não só a questão da genética, mas também, que muita gente não sabe, a questão de padrões pré-estabelecidos, comportamentos, crenças. Esquemas de comportamentos, crenças, exatamente isso que trata a constelação. Muitas famílias vêm marcadas por determinadas crenças. Todos nessa família vão ser pedreiros. O pai era pedreiro, o avô era pedreiro, o neto o que vai ser? Talvez um engenheiro. Se tiver muita sorte, a família conseguiu romper um pouquinho o padrão. E um engenheiro civil. Por quê? Porque essas coisas se perpetuam, profissões se perpetuam. A gente vê famílias, a minha, por exemplo, meus pais eram professores, a minha irmã mais velha é professora, eu sou professora, o meu futuro marido é professor, as minhas tias todas são professoras e vem há muito tempo isso na minha família. Então, você pensa que é coincidência, né? A gente pensa que é coincidência ou que é pressão psicológica. O pai era advogado, então a filha tem que ser advogada. Às vezes sim. E tem que, nem é por tanta vontade própria. E aí começam os emaranhamentos. Porque fica uma luta entre o que eu tenho que fazer pela família e o que eu desejo fazer no fundo da minha alma. Tudo isso é inconsciente, Cláudia? Tudo isso é involuntário e às vezes oculto. A pessoa só se dá conta quando vê a situação desenhada e construída, e por isso a importância do grupo. No programa passado a gente falou da individual, usando bonequinhos, âncoras, que são objetos, e hoje a gente vai dar ênfase à constelação com o grupo. Como é que funciona a constelação com o grupo? Nós utilizamos pessoas para representar os papéis que são importantes para aquele assunto, para aquela constelação. Ela vai entrar no campo e vai ver o lugar que ela se sente mais à vontade. À medida que a gente coloca as pessoas, elas têm um encantamento, porque às vezes a pessoa veio pela primeira vez, às vezes a pessoa já veio 10 vezes assistir um grupo, não importa, isso é irrelevante. Quem constela, por exemplo, eu te procuro, quero constelar. Acho que esse é o termo. Eu escolho o tipo de constelação ou tu que indicas? O ideal para ti seria constelar em grupo. Eu normalmente deixo a pessoa à vontade para escolher. Eu digo, existe a individual, que vai ser eu, tu e os bonecos, ou então online, para algumas pessoas que não estão presentes, e existe com o grupo. Eu sugiro que assista o grupo, se não se sentir à vontade com aquele assunto para falar no grupo, a gente faz a individual. Que a individual é muito mais fácil de marcar, porque normalmente eu tenho grupos em datas fixas. E a individual a gente tem uma agenda muito mais ampla. Eficácia, digamos assim, se a pessoa quer ter algum resultado. Mesma coisa. Existem alguns assuntos que eu não constelo individualmente. Por exemplo? Por exemplo, amor interrompido. Amor interrompido necessita. O que seria um amor interrompido? Um relacionamento que se findou? Ou até um luto, enfim? Na verdade, o amor interrompido é uma síndrome que se adquire até uns 7, 8 anos, quando um dos pais fica ausente na vida da criança. E para uma criança, quanto menor ela for,
mais ela sente essa ausência. Ausência física ou ausência... Às vezes psicológica. Porque hoje em dia a ausência psicológica é comum, né? Os pais têm correria, chegam em casa, celular e se pensa que a presença, que se tem a presença, mas a presença é somente física, exatamente. Porque está dentro de casa. E o que a gente nota é assim, o bebê, se ele ficar 3 dias sem ele ver a mãe, ele pensa que essa mãe morreu. E se na cabecinha dele essa mãe morreu, ele interrompe o fluxo do amor. E quando a mãe chega, por exemplo, a mãe estava viajando, ou estava a trabalho, ou ficou hospitalizada e o bebê saiu. Quando a mãe chega, cheia de afeto para dar, e a criança rejeita, que barbaridade, como que essa criança agora vai fazer fita logo comigo que sou mãe dele? E não entende que para ele não é mais a mesma mãe. Algo morreu dentro dele. Se não for feita a ligação correta e volta a fluir esse amor, essa criança pode ficar com essa síndrome do amor interrompido. E isso precisa de pessoas para reestabelecer esse fluxo. Isso se leva para a vida adulta e às vezes essa criança esse adulto não sabe que o problema está lá no início da infância. E como que a gente nota? A gente tem algumas pistas para notar isso, que aliás é um tema maravilhoso para ser constelado sempre que a gente tiver alguns desses sintomas, no mínimo olhar para ter certeza se é ou não. Pessoas que sentem menos. Tu conta uma piada, a pessoa ri, mas não acha muita graça. Tu conta uma tragédia, a pessoa... aquela sem cara expressão. de pôquer. Cara de pôquer. A pessoa tá sempre... cara de paisagem. E aí, normalmente essas pessoas não têm uma vida tão intensa, porque não sentem tanto. Se desligam mais fácil dos outros, os outros às vezes ficam chocados com algumas atitudes, ok. São as chamadas pessoas mais frias? São as pessoas mais frias. Que tem a gente usa aquilo lá até é patológico, aquela frieza lá não é normal, porque as pessoas pressentem que tem algo muito errado com aquilo ali. Não é possível que alguém se comporte sempre daquela maneira. E isso é muito, muito comum. E quando a gente é usado como representante de uma constelação, é uma maneira da gente ter uma pista bem concreta se tem ou não. Então, pertencer, participar, vir assistir grupos de constelação é uma ótima forma da gente descobrir se tem isso. Adorei. Mais detalhes, tem o constelador.com, tem o site. Tem constelador.com, entre em contato, mandem via WhatsApp que a gente responde com bastante brevidade. Adorei. Obrigada pela participação, Claudinha.